Meu povo lindo do Instagram, estamos ao vivo, ao vivíssimo, ao vivíssimo. Vou passar um álcool em gel agora nesse. Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Estamos ao vivo. Apagando aqui que a mentoria ontem foi até meia-noite e tanta, meu povo. Sextou. Aqui sextou é trabalho normal, igual outros dias. Grande Eugênio, meu mentorando querido, da Argentina. Aqui a gente não para, Eugênio, é assim, não para. Ei, Kel! Boa noite, boa noite, boa noite. Apagando aqui os resquícios e as provas de ontem, né? Que a gente ficou até meia-noite ontem. Pensa aí, meia-noite e tanto, na verdade. Acho que agora apagou, né? Apagou. As outras ficaram apagadinho lá no fundo. Ei, Kel! Ei, Vanessa! Os Invencíveis estão chegando aí, gente. Eu nem avisei pra ninguém, né? Terminei um livro agora, tava imerso total. Parei pra dar uma treinada agora à tarde, porque não consegui 5h30 da manhã, né? Eu avisei pro mestre de madrugada, inclusive, que eu não iria, porque dormi muito tarde ontem. E aí, senão eu não bateria horas de sono que é necessário, né? Pro cérebro tá zero. E aí, tô aqui agora em alta total, cansado, né? Porque a semana foi pauleira. E aí eu entrei e falei, vamos ver se tem gente aí, vamos ver. Manda pra algumas pessoas aí, vamos ver se a gente bota gente na live, pra gente conseguir fazer uma live bem legal. Olá, Lúcia, tudo bem? Lúcia Batista, 83. Olá, olá, Wagner. Tudo bem com vocês? E aí deu treininho de jiu-jitsu hoje. Olá, Camila, tudo bem? E aí deu um treininho de jiu-jitsu agora à tarde. Falei, agora é hora de fazer uma live, falar um pouco. Ei, Sandra, tudo bem? Sandra Kelly, Semijoias, que legal. Olá, Ramon. Então, é isso, galera. E aí entrei aqui um pouquinho, vou botar o fone pra ficar melhor. Eu acho que o áudio fica melhor com o fone. Deixa eu pegar um fone aqui. Fone, o fone de correr, o fone da live. Tem até os marcadinhos, porque tem um que transpira, é o que tem o marcadinho. Esse aqui é pra transpirar. E esse aqui é o mais novinho, que eu uso pra fazer live. Vamos falar de quê? Vamos falar de desenvolvimento pessoal e profissional, vamos falar de autoestima, vamos falar de amor próprio, vamos falar do que a gente precisa, né? Do combustível que a gente precisa. Eu vou falar um pouquinho pra vocês do que os mentorandos do Rumo ao Alvo, o que tá acontecendo lá dentro, né? O que a gente tá fazendo aí juntos lá. E o que a gente, na verdade, está fazendo E é uma dica, na verdade, para você fazer na sua vida, né? É uma dica para você, para poder levar para você. E essa dica começa a buscar autoconhecimento, começa a entender um pouco da sua história, né? Começa a entender um pouco para você descobrir aí o que pode estar te travando na vida, o que pode estar te deixando travado, né? Quais são os traumas, quais são os sentimentos que você tem de trava. E aí você começa a descobrir, primeiro você identifica isso para depois eliminar, né? Então a gente fala assim, vamos destravar o potencial. Mas peraí, antes de destravar o potencial, né, o potencial que todo mundo tem, antes de destravar, a gente precisa fazer o quê? Descobrir o que tem para destravar, né? Descobrir o que está te travando. E esse é o primeiro ponto. Por isso que a Bíblia diz limpar o copo primeiro por dentro, né? Essa coisa do autoconhecimento. Então, essa é a grande importância do pontapé inicial, de buscar, conhece a ti mesmo, como Sócrates dizia, né? Então, a gente precisa buscar descobrir o que está travando, e isso só você pode fazer por você. Viu o vídeo que eu postei lá, que eu botei nem Deus pode fazer isso por você? Aquilo é uma realidade, gente. Tem coisas na vida que só você pode fazer por você, tá? E o desenvolvimento, e aumentar seu nível de poder pessoal, e fazer coisas relevantes na vida, na sua vida, né? Fazer a sua vida valer a pena, isso está no seu controle, está nas suas mãos. E a gente sabe que tem crise, que tem pandemia, que tem tropeços, a gente sabe que teve uma infância aí que não foi favorecida, que você não foi favorecido de alguma forma,
né? Mas a gente é uma responsabilidade de cada um fazer a sua vida valer a pena. Ah, mas eu prefiro ficar reclamando da sorte. Então, tudo bem, se você prefere ficar reclamando da sorte, tá tudo bem, tá? Seu jeito é o jeito certo. O grande ponto é que não vai adiantar nada ficar reclamando da sorte, tá? E eu sei que tem algumas pessoas que tiveram mais, tem mais, eu diria que se permite mais, né, a se conhecer mais, se permite mais participar de uma live de desenvolvimento pessoal como essa, né, se permite se entender, buscar dentro de si aí, e tem pessoas que não querem. E a ignorância, na verdade, é que vai fazendo as pessoas perecerem, né, as pessoas ficarem pobres a um extremo. Não estou falando de casos à parte, eu estou falando de um contexto geral, segundo os estudos. Então, a pessoa fica, às vezes, brigando no relacionamento, aí não tem coragem de se separar e fica a vida inteira brigando, aí perde a sua vida brigando com outra pessoa, né? E muitas vezes elas chegam ao ponto de se separar e casar com outra pessoa e vive brigando de novo, e aí separa a casa. Aí, às vezes eu atendo em mentoria uma pessoa que fala assim: Júnior, nossa, se eu soubesse casamento era tudo igual, eu tinha ficado com o primeiro marido ou com a primeira esposa. Eu ouço isso de todos os lados. E esse é o grande ponto, né? É você começar a entender e identificar quais seus padrões comportamentais que estão te atrapalhando, né? Quais são os seus traumas, o que está te travando. Isso é importantíssimo descobrir. Antes de trabalhar desenvolvimento, a galera da mentoria Rumo ao Alvo sabe, antes de começar um trabalho de desenvolvimento, né, de mentoria, a gente vai fazendo a gente chama de raio-x lá dentro. Então é um raio-x, é um onde eu estou e onde eu quero chegar. Então a gente vai fundo no raio-x, entender aí o que está acontecendo, porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Então a gente precisa entender qual é o trauma, né? Tem gente que teve abuso, foi abusado quando era criança. Tem gente que passou só por aperto financeiro, né? Então assim, não foi um trauma de toque corporal, foi só uma questão financeira. E não é só, né? Porque a questão financeira também é grande. Então esse é o grande ponto. Obrigado, Camila. Então vamos fazer igual a Camila, gente. Vamos compartilhar, vamos chamar a gente pra cá, pra gente fazer uma live aqui. Uma live que surgiu, né? Surgiu, chegou aqui, terminei um livro agora. Nem sabia que eu ia terminar agora, achei que faltava muito pra terminar. Eu tava tão em flow no livro que quando eu vi, acabou. Eu falei, acabou, então o que eu vou fazer agora? Vou começar outro livro. Eu falei, mas antes de começar outro livro, eu vou fazer uma live, né? Meu irmão até me mandou mensagem para eu ir ficar com ele, porque eu tô aqui na Bahia, perto da família. Mas ele quer tomar uma cervejinha, né? E eu não tô afim de tomar uma cervejinha, porque amanhã eu acordo cedo, eu tô com alguns projetos aí em andamento e eu não quero dar uma parada agora. Eu sei que é legal, tem gente que fala, Júnior, vai, a minha família fica, não, para um pouco. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu parei um pouco para fazer um jiu-jitsu, amanhã eu vou parar um pouco para treinar, para malhar, então assim. Mas cada um vai na sua pegada, né? Eu sei o que eu passei. E hoje eu estou aproveitando cada minuto, cada momento disso, essa coisa maravilhosa. Vocês viram o Eugênio aí da Argentina, né, fazendo mentoria comigo. Vocês viram a Raquel aí, então são os invencíveis, a galera que a gente ficou ontem até 00:30. E eu desfruto de cada minuto desse, porque eu sei o que eu passei, né, para chegar até aqui. E muita gente diz assim, que nada, mas o pai dele não sei o quê, mas tem uma condiçãozinha e tal, mas ter uma condiçãozinha e nunca ter te dado nada, tem uma diferença, tem um abismo aí de um lado para o outro, né? Então a grande questão é que quando você meio que vai para um outro estado sem dinheiro e passa o que eu passei, né? Foi morar na favela e foi aprender a se tornar minimalista na marra primeiro, para depois você entender que coisificar traz tristeza. Sabe, tem um príncipe que abandonou eu adoro essa história do príncipe. O príncipe abandonou o castelo porque ele primeiro ele queria descobrir por que pessoas sofriam. Primeiro que o pai dele, o rei, fazia com que ele não saísse do castelo nunca, porque estava em miséria o país. E aí um belo dia ele meio que deu uma escapulida e aí ele viu que tinha muita gente sofrendo. E ele começou a entender, e ele poxa, por que tem gente sofrendo? Por que tem gente morrendo? Por que as pessoas sofrem tanto? Né? Jesus Cristo falou depois desse cara, porque foi antes de Cristo, Jesus falou depois desse cara, meu povo perecerá por falta de conhecimento. Mas foi uma dica que foi o depois dele. Esse príncipe foi antes de Cristo. E esse príncipe, ele simplesmente, então ele falou, olha, eu quero doar minha vida, eu quero entender, eu quero ser um desenvolvedor de pessoas. Ele era um desenvolvedor de pessoas, e ele falou, eu quero entender por que o povo sofre tanto. Né? E ele pegou, então, largou o castelo, deixou a mulher, os filhos, deixou tudo para trás, mas em castelo, então eles tinham tudo, né?
E ele falou, não, ele tirou a roupa, ele viveu de trapos, ele raspou a cabeça. E ele saiu, né, como um andarilho. Ele falou, eu quero descobrir o que é. E meditando muito e tal. E ele chegou a um ponto de iluminação, né? Ou seja, de conhecimento, fazendo pequenas palestras, fazendo pequenas... e ele começou, as pessoas queriam ouvir ele, o que ele tinha para falar, porque o cara era muito sábio, porque ele estudava, ele, enfim... e esse cara foi conhecido como Buda, né? Esse é o Siddhartha, o príncipe que virou andarilho e aí se tornou um Buda. O que é um Buda? É um iluminado, né? E na verdade essa história que eu trouxe para vocês aqui é para fazer a gente entender que essas pessoas elas começaram a buscar isso. E o Buda ele teve uma conclusão final em todos os anos de estudo, antes da morte dele. E a conclusão final, no pouquíssimo escrito que ficou dele, foi o seguinte: o sofrimento humano. Então anota essa chave aí, tá? Anota essa chave porque isso pode... Talvez você esteja aqui, nada acontece por acaso, você está aqui para ouvir essa parte da live. Então pega um papel e uma caneta, ou sei lá, anota em algum lugar, ou grava isso que eu vou te falar e depois anota. E ele falou, o Buda falou, né, o Siddhartha, ele falou o seguinte: ele nunca quis que se tornasse religião não, tá? As pessoas que inventaram isso depois. E ele falou o seguinte, ele falou que o sofrimento humano, de acordo com os estudos, dos anos de estudo que ele teve, né, do ser humano, que o sofrimento humano advém do apego. Do apego. Olha só que interessante. O sofrimento humano, isso ele já estava já no final da vida dele, bem velhinho, né? E ele falou, calma gente, tá tranquilo, né? É o momento de passagem e tudo mais. E aí ele falou que a conclusão que ele chegou é que o sofrimento humano advém do apego. Olha que interessante. Então, o apego, quanto mais apegado você for a coisas, e eu tô falando isso porque eu tava falando para vocês que lá na favela eu me tornei minimalista, mas eu me tornei na marra. E depois, quando eu comecei a fazer treinamentos, quando eu comecei, o meu conhecimento começou a me tirar da comunidade, da favela, ou seja, começou a me dar respaldo para poder ir em restaurante, para poder ir em alguns lugares, ou seja, para poder, meu padrão de vida começou a aumentar, eu não quis mais as coisas, eu parei de coisificar, então eu me tornei minimalista e eu comecei a entender que ficar em somatização de coisas, que ficar se apegando a coisas, realmente traz a infelicidade. E o que o Siddhartha dizia era isso, que o apego. E ele não falava só do apego físico, pelas coisas, né? Por um carro, por roupa, por sapato, por, sei lá, por de repente uma casa. Não, ele falava do apego também de sentimento. Porque às vezes você se apega, tem gente que fala assim, não, porque eu sou assim. Né? Apego, tá se apegando a um sentimento, talvez você era assim, mas chegou a hora que agora o melhor é mudar um pouco isso. Né? Isso também serve para os sentimentos, e se você se apega ao... Exatamente, Camila. Então esse é o ponto. Né? Serve, isso que eu ia falar agora. Ele não queria dizer só de apego material. O que o Siddhartha estava falando, o que o Buda estava falando era do apego a sentimentos, o apego a percepções que você tem de você. E aí tem muita gente que fala, porque eu sou assim, eu não aceito tal coisa porque eu sou assim, eu prefiro me separar mais uma vez do que aceitar aquela outra pessoa assim. Cara, mas será que você não pode evoluir? Porque eu diria que é o seguinte, não faz sentido a gente ser a mesma pessoa de sempre, se a gente pode ser alguém muito melhor. Né? A gente está vivo, a gente está em constante evolução, pelo menos é para estar em constante evolução. E é muito louco isso. Então, lá na favela, e eu me lembro dos primeiros momentos, né, quando eu recebi uma ligação da LBV, da Legião da Boa Vontade, me chamando para TV LBV, para Rádio LBV, e aquilo era um sonho para mim, porque eu falava, cara, que legal. Eu tinha projetos sociais nas favelas, e o meu projeto social, ele simplesmente, um dia o prefeito visitou, e depois a LBV me ligou, e eu fui para TV LBV, Rádio LBV, eu comecei a viver um sonho. E eu comecei a viver um sonho e eu não estava muito preocupado com a grana. Na verdade, a minha felicidade é porque eu encontrei algo que me fazia bem, que me fazia me sentir vivo. E um belo dia eu descobri que aquilo viria também juntando com algo monetizável, ou seja, cara, dava para viver daquilo ali. E eu falei, nossa, mas sensacional. Então esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Esse ponto de você começar a se permitir ao novo, de você não se apegar, não ficar preso a coisas, né? Não coisificar a felicidade, não coisificar o sucesso. Achar que o sucesso, a felicidade é uma coisa que vai acontecer. Aí as pessoas elas ficam a vida inteira, né, lutando para ter aquela coisa, perdem a saúde para ter aquela coisa, e às vezes aquela coisa é um monte de dinheiro, é R$1 milhão, né? Às vezes aquela coisa é uma casa com piscina, e eles fazem tudo para ter aquela coisa. Aí na hora que eles chegam naquela coisa, eles estão sem saúde às vezes, ou perderam a família, e na verdade olha para trás e vê que aquela coisa
Não é a felicidade. Aquilo não é a felicidade, aquilo é só uma coisa. Olha que louco isso. Aquilo é só uma coisa. Então, a grande dica aqui é a gente parar e refletir o seguinte: o que eu preciso fazer é me desapegar de certas coisas, é começar a ver se vale a pena brigar tanto com as pessoas à minha volta por coisas, né? Ou até por coisas emocionais. Eu tenho sentimentos e eu quero brigar por isso. Então, é um momento que a gente está vivendo mais junto, todo mundo junto, dentro de casa, é um momento que a gente está em quarentena. E é bem importante a gente começar a entrar, fazer esse mergulho interno, né? Essa busca interna para ver se vale a pena ficar chateado, se vale a pena ficar brigando por bobagem, se vale a pena realmente isso, porque é isso que traz o sofrimento humano, entende? Se a gente começar a desapegar, não, tá tudo bem, pode ficar para você, não, tá tudo bem, tá tudo certo, então, sabe? E aí você começa a simplesmente ficar mais leve, e essa leveza virou a chave, que bom, Camila, e essa leveza, cara, isso é sensacional, essa paz. Então, tem gente que pergunta assim, Júnior, mas cientificamente, fala do cérebro humano. O que é a paz, exatamente? Olha só, a paz é a arte de ressignificar, tá? Olha que interessante isso. A paz é, primeiro de tudo, a arte de ressignificar. Eu preciso, para ter paz na vida, para ser uma pessoa em paz, para ter paz de espírito, eu preciso ressignificar as coisas. E o que é se ressignificar? É dar um novo significado. É parar de ficar levando tudo ao pé da letra, é parar de ficar levando tudo como se aquilo fosse tudo contra você, né? Então, ter paz, inicialmente, é a arte de ressignificar. É dar um novo significado para aquilo. Então, quando eu começo a ressignificar as coisas, eu começo a ter paz. Então, eu preciso de autocontrole, né? E para ter o autocontrole, a ressignificação ajuda muito, que é dar um novo significado para aquilo. É olhar para o lado do outro, é ter um pouco daquela coisa da empatia, entende? Então, isso faz com que você adquira paz. Ei, Paulinha, tudo bem? Então é isso, gente. Passando aqui rapidinho, né? Cheguei do treino de jiu-jitsu, terminei um livro agora, a mente assim bem cansada, botei uma Heineken para o congelador e aí umazinha para dar uma relaxada. E aí eu vou agora fazer o meu planejamento. E é isso, passei para trazer essa mensagem, falar um pouco que às vezes são coisas óbvias, e como Jesus Cristo disse, né, meu povo perecerá por falta de conhecimento, e essa obviedade às vezes está debaixo dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Né? Eu falo sempre do relacionamento, teve alguém que falou, poxa, Júnior, maravilha, eu ouvi você falando de relacionamento com pessoas, né? Enfim. E é muito interessante porque a gente entende que o treinamento cerebral, a gente falou ontem, por exemplo, na mentoria acabou 00:30 ontem e a gente estava falando um pouco sobre o treinamento cerebral, né? Falando sobre fazer o que tem que ser feito, pensar conscientemente o que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu quero. O nome da mentoria é Rumo ao Alvo. Então, a gente está definindo alvos, né? Ou a gente define um alvo, um ou dois alvos, a gente define o alvo e vai conquistar esse alvo. E aí fazemos micro comprometimentos, tem a parte de compromissos, enfim, tem vários passos a passos lá, bem legais. E aí a gente vai o alvo. Então na vida é isso. A vida, sabe por quê? Os estudos mostram que quando você tem um sonho, primeiro, quando você tem um sonho, quando você tem uma representatividade do que você quer de futuro, você mexe com o seu cognitivo, com o seu emocional, você mexe com a sua, você mexe com seus, eu diria que com o seu comportamento, você muda a sua postura quando você tem algo. Ou seja, quando você tem eu diria que uma menção do que você quer, quando você sabe o que você quer, né? Quando você tem uma perspectiva de futuro, você muda o seu comportamento atual. É isso. Quando você tem uma perspectiva de futuro, você muda o seu comportamento atual. Quando você tem algo, tem um estudo de Harvard que saiu agora bem legal, mostrando o seguinte, que quando você tem um sonho, o seu corpo, ele fabrica glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, ou seja, o seu corpo ele começa a trabalhar mais para te permitir conquistar aquele sonho. Imagine aqui, por exemplo, você sair, você está dentro de um vou falar metaforicamente, você está dentro de um zoológico, e aí você descobre que aquele zoológico saiu, o leão fugiu. Então você descobre que você está dentro do zoológico e o leão fugiu. E aí é o grande ponto, você viu que a saída está ali. Então se eu saio e fecho, eu salvo minha vida. E o que o seu corpo faz quando você acabou de botar um alvo para você? O seu alvo é sair o quanto antes daquele lugar, porque tem um leão solto. E às vezes, olha só como é louco, porque o cérebro ele não sabe o que é real ou imaginário, né? Ele acredita em coisas meio loucas assim. E às vezes o leão é imaginário, às vezes o leão fugiu mesmo, às vezes você ouviu o rugido, ou às vezes falaram para você que o leão fugiu. O ponto é, na hora que você conscientemente tem a percepção
né, de que há um perigo e que você precisa sair daquele lugar, sabe o que acontece? É o que o Paulo Coelho fala no livro O Alquimista. O mundo conspira, né, o seu corpo conspira a favor do seu alvo, do seu objetivo. O seu objetivo é sair daquele lugar. Sabe o que acontece com você? O seu corpo, cada célula do seu corpo, você fica pálido. Sabe por quê? Porque o sangue ele vai para as pernas. As suas pernas tremem. Sabe por quê? Porque ela enche de sangue, de energia. E por que a perna treme? Para você correr mais rápido. Olha que louco. Você sente frio na barriga. Sabe por que você sente frio na barriga? Porque o sangue que estava ali fazendo digestão, ele desce para as pernas. E aí vem o frio na barriga, a palidez, pernas bambas, a boca seca, porque tudo para, meio que para um pouco, para ir para as pernas. O seu poder está nas pernas. Olha que louco isso. Aí você tem energia para correr. Aí você sabe, você pode estar cansado, que você sai louco e você consegue chegar no seu destino. Imagine um troço correndo atrás de você, você imaginando, você consegue. O que eu quero dizer com isso? Júnior, tá, você contou essa história metafórica, mas e aí, eu com isso? E você com isso, porque o seu corpo, ele está pronto para te obedecer, desde que você saiba treinar ele. O seu corpo, ele tá pronto, ele tá agora exatamente pronto para te curar. O seu corpo tá pronto para te trazer energia. O seu corpo tá pronto para fazer você correr mais rápido. O seu corpo tá pronto para fazer você pular mais alto se precisar. O seu corpo tá pronto. Você só precisa saber treinar ele, saber induzir ele a isso. Tá? Então é isso. O que eu quero te dizer? Cada célula do seu corpo, ela se move, ela vai em direção àquilo que você definir como sua meta. Então a gente precisa ter metas, a gente precisa definir o que tem que ser feito na nossa vida, a gente precisa definir o que a gente quer pra gente. E isso em cada área, relacionamento e tal. Aí você vai buscar o conhecimento. Júnior, beleza, eu defini, mas eu não sei fazer, então busca saber. A Bíblia diz buscar conhecimento, buscar conselheiros fiéis. Então não é buscar com o vizinho da esquina. Quer ganhar mais dinheiro, quer dobrar o faturamento, você é empreendedor? Busca pessoas que já fizeram isso, busca mentores, entende? Busca aprender com quem já sabe, busca aprender com quem estuda aquilo, busca aprender com quem já fez aquilo. E aí você vai se permitindo em cada área da sua vida dar passos maiores, mais fortes. Esse é o momento agora, por exemplo, de você buscar conhecimento. Não é o momento de ficar em grupinho de WhatsApp, não é o momento de ficar fazendo coisas que não são relevantes. Agora é o momento de afiar o machado. Né? Lembra daquela história que eu contei aqui? A história dos dois lenhadores? Um lenhador idoso, porém experiente, mas idoso. Um outro lenhador muito forte, todo voraz, né? Cheio de vigor, todo fortão lá. E aí esse lenhador fortão, eles apostaram que quem derrubava mais no período de X, quem derrubava mais árvores, né? E aí eles chamaram todo mundo da aldeia lá e falaram, olha, nossa aposta é, daqui pra lá é a área de cada um, quem derrubar mais árvores em X tempo ganha. Ganha o quê? Apostaram a casa, que era o que eles tinham de mais valioso. E aí o lenhador fortão, quando começou, ele todo, né, quem é esse senhor? E aí ele pegou e foi, e foi derrubando naquela rapidez. E ele foi derrubando e o senhor sentou. E ele olhou para o lado, nossa, o senhor sentou, tá louco. E aí ele foi. Aí o senhor ia e sentava. Quando ele olhava para o senhor estava sentado. E aí quando chegou no final do dia que contaram lá, o senhor tinha ganhado. Aí ele falou, impossível, como? Eu via ele o tempo inteiro sentado. Ele falou, olha, enquanto você dava 10, 20 machadadas com seu machado cego, usando a força bruta, ele sentava e afiava a ferramenta. Então ele derrubava com 1 a 2 machadadas. E o que eu quero te dizer com essa história metafórica? Não é trabalhar 10 vezes mais para ganhar 10 vezes mais. Não é isso. É você ser melhor na sua profissão. E você ser melhor na sua profissão, no que você faz, está relacionado ao tanto que você afiou o seu machado, ao tanto que você está preparado para aquilo, ao tanto de conhecimento que você tem para aquilo, ao tanto de conhecimento estratégico que você tem para aquilo. E eu falo muito eu trago essa parte bíblica de limpar o copo primeiro por dentro, porque também não adianta você estar lá só fora. Você precisa buscar dentro de você. Você precisa buscar dentro de você. Quando eu falei agora essa história do leão correndo atrás de você, né, no zoológico, uma história metafórica, que o corpo e tudo mais, o seu corpo está pronto para isso. Se você adoecer, o seu corpo está pronto para te curar. Está pronto. Tem um livro chamado Poder do Subconsciente que fala sobre isso. Neurociência fala sobre o cérebro, sobre o poder de autocura que a gente tem. Mas só quando a gente acredita em algo. Só quando a gente acredita, entendeu, Enzo? Quando a gente acredita em algo. Você precisa acreditar em algo. Se você acreditar, é a fé. Se sua fé for do tamanho de uma mostarda, como diz na Bíblia, você simplesmente move montanhas.
Então esse é o ponto. E, Júnior, você está falando de religião aí, tá pastor? Não, cara, não estou falando não, estou falando de ciência. Só que o maior livro de desenvolvimento humano da história é a Bíblia, então não dá para falar de ciência sem falar dela. Mas olha só que interessante, é acreditar, esse é o ponto. A pessoa que vai para um lugar como eu fui para o Rio de Janeiro, sem nada, fudido, liso, vai morar na favela. E a diferença desse cara para outras pessoas é acreditar. Eu acreditava no meu potencial. Falei, cara, eu errei, eu tropecei, eu fui traído, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi inclusive o conceito social. Só que o grande ponto é, eu acredito em mim. Eu acredito em mim. E aí, Júnior, o nome disso, sabe qual é o nome desse poder maravilhoso? É autoestima. Aí você vai pensar assim, poxa, Júnior, beleza, mas eu não tenho autoestima alto. Eu não tô legal agora, minha autoestima não tá legal. Esse é o grande ponto. Você não vai, sua autoestima ela não cai do céu, ela não é igual chuva, né, que cai do céu. Não, a sua autoestima ela é gerada e criada por você, através de você, da sua fé, do seu acreditar. Poxa, Júnior, mas está muito vago, me dá uma coisa mais concreta. Autoestima, gente, é autoestima, é o que eu estimo de mim, é o que eu acho de mim. Está relacionado ao tanto que eu acredito em mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar minha autoestima a todo momento. Como é que eu aumento a autoestima? Eu aumento a autoestima a partir do momento que eu faço. Olha que louco. Fazer. É olhar para trás. Que coisa boa, Zé Neto, que coisa boa. É olhar para trás. A autoestima é você chegar em dezembro, naquela depressão cíclica que existe. Porque é normalmente em dezembro, final de ano. O que acontece no final de ano? No final do ano, as pessoas olham para trás e veem que não conquistaram. E veem, nossa, mais um ano se acaba, eu não fiz, eu procrastinei, eu deixei para depois, eu empurrei com a barriga, eu tô desempregado, eu tô péssimo no meu emprego, eu estou na mesma coisa, eu tô naquela lenga-lenga, tô vivendo mal no meu relacionamento. Enfim, chega no final do ano, olha para trás e vê a vida é uma merda que tá. E aí o ano começa de novo, faz um bocado de promessa de novo e não resolve nada. Cara, você não entendeu ainda o que está acontecendo? É falta de comprometimento, é falta de parar e olhar. E às vezes não é buscar aprender mais sobre venda. Às vezes não é buscar aprender mais sobre liderança. Às vezes não é buscar aprender mais a mexer na máquina que você mexe ou fazer o que você faz. É dentista, mexer no dente, mas às vezes não é isso que está faltando. Sabe, às vezes o que está faltando é autoconhecimento. Né? Autoconhecimento, cara, mais de 2000 anos atrás, muito mais de 2000 anos atrás, Sócrates tentou falar isso pra gente, dizendo o seguinte, conhece a ti mesmo e conhecerá o teu Deus. E o que ele queria dizer do teu Deus era o teu poder interior. É esse poder que eu tô falando agora que o seu corpo tá pronto. Lembra que do exemplo que eu dei do leão correndo atrás de você? Suas células do corpo, elas te botam pra fora daquele lugar. Ou seja, suas pernas ficam cheias de energia, cheias de sangue. Tanto que você fica pálido, porque o sangue desce. Você fica com frio na barriga, porque o sangue sai ali do sistema digestivo e desce para as pernas tremem, pronta para fuga, correr. Então assim, seu corpo, e a sua meta é chegar do outro lado, você vai chegar. Ninguém te pega, cachorro não te pega, ninguém te pega se você tiver botar aquilo e acreditar naquilo e ir para cima. É esse ponto. E quando eu falei do poder de autocura, do cérebro, a gente vai dizer, não, mas Deus cura. Não! Deus disse o seguinte em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, ele já te deu o poder da cura. Ele já te deu, tá aí, cara. Você só precisa usar, você só precisa acreditar. Porque lá fala, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você move montanhas. E aí quando a gente fala um pouco da Bíblia, o nego já sai da live, o nego já pira, tá pastorando. Cara, não tô não, cara. E se você não consegue ouvir o maior livro de desenvolvimento, e eu tô falando de ciência aqui, eu acabei de indicar um livro chamado O Poder do Subconsciente, que é um livro que fala de neurociência. Então eu tô falando de ciência aqui, eu tô falando de coisa concreta. Então esse é o ponto. Júnior, vamos voltar para a autoestima. Então você foi para o Rio de Janeiro e a diferença de você, por exemplo, que foi para o Rio e voltou para o sul da Bahia, para sua família, bem, ganhando bem, você que está fazendo a diferença na vida de pessoas, você que dá uma palestra, você cobra R$6.000 para fazer uma palestra, né? Você que tem evento presencial, você que tem treinamento online, você que tem mentoria em grupo, você que dá mentoria individual para gente de vários lugares do mundo. Eu tenho mentorandos na Flórida. Eu tenho mentorandos que estão aqui na live agora assistindo, por exemplo, que é da Argentina. Então olha que louco isso. Isso significa o quê? Por que você foi sem nada, né, morar dentro da favela e de repente você consegue? O que acontece? Autoestima, acreditar. Eu nunca deixei de acreditar em mim. Eu acreditava, cara. E às vezes eu tava lá na merda. Eu tava pensando nisso hoje, terminando esse livro agora. Falei, cara, eu valorizo cada momento, sabe? Por isso que eu tô aqui, com essa energia toda. Cansado, extremamente cansado. A semana foi pauleira. Mas por quê? Ó, o grande Eugênio aí, da Argentina. Por quê?
que eu tenho o fogo sobe, essa energia? Você percebe, eu acredito daí. A energia, Eugênio, por exemplo, meu mentorando aí da Argentina, a gente ficou até 00:30 ontem, 00:30, olha que legal. Então 00:30 a gente ficou trabalhando ali o rumo ao alvo. Essa é a mentoria, rumo ao alvo. Então é alvo, a gente é eliminar o que está, identificar e eliminar o que está travando, né? Definir o alvo e organizar a mente. E quando eu falo organizar a mente é para se conhecer, é começar a entender. Mostra o exercício de girar no ponto. Ah, pô, é verdade, é verdade. Vou fazer, Eugênio, vou fazer. Deixa a galera. Faz o seguinte, vamos mandar todo mundo. Manda aí pelo menos para umas 10 pessoas. Manda para umas 10 pra gente subir a audiência. E eu vou fazer um exercício aí que o Eugênio tá pedindo, que é meu mentorando aí da Argentina. E a gente fez esse exercício lá e é bem legal, que é para mostrar, inclusive, isso que eu tô falando. É para mostrar essa trava que a gente tem. O nosso cérebro, ele é travado. Né? Ele é travado. Você precisa. Alta performance é quando você começa a trabalhar isso em você. É quando você começa a treinar, treinamento cerebral. Você começa a treinar o seu cérebro para ter uma melhor performance. E se você não treinar esse cérebro, você não tem. Se você, por exemplo, é um nadador de rio para um nadador profissional, a diferença desse nadador de rio, às vezes um cara que não sabe nadar, né, para um nadador profissional, é só treinamento, é só treinamento. Não é um Deus gosta mais de um do que de outro. Não, não, é treinamento. É treinamento. Então esse é o ponto, treinamento cerebral. Você precisa treinar o seu cérebro. Treinar é treinamento, é autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, conhecerá o teu Deus. E a Bíblia fala o que é disso? A Bíblia chama de limpar o copo primeiro por dentro. Ou seja, primeiro você limpa por dentro o copo, depois você vai limpar por fora. Então agora, quem ouviu a história metafórica aí dos lenhadores, agora é a hora de afiar o machado. Agora não é hora de reclamar, agora não é hora de ficar discutindo política, não é hora disso. Júnior, mas eu tenho que discutir porque botou aí Mandetta, porque tem aí o Bolsonaro, porque tem Lula, porque tem... Cara, dane-se. Agora é hora de você cuidar da sua vida. Por isso que eu coloquei lá no meu... Tirei o nome Júnior Marabá e botei vem cuidar da sua vida, vem cuidar da sua vida, vamos fazer lives como essa. E vamos participar, vamos anotar aí chaves. São chaves, gente. O que você vai pegar aqui é algumas chaves. Quando você vê, por exemplo, eu estava lendo agora... Nesse livro fala sobre Mandela, fala sobre o Papa Francisco, esse livro fala sobre aquele cara da Apple lá, esqueci o nome dele agora, o da Apple, do óculos redondo, bem legal ele, né? Gente, fugiu o nome do cara da Apple, mas enfim, fala sobre ele, fala sobre Steve Jobs, né? Steve Jobs. Fala sobre Steve Jobs, fala sobre essa galera. E o que eu percebo na oratória desses caras é as chaves, são algumas chaves, ou seja... Eles acreditam em algumas coisas e é esse acreditar que faz a diferença, entende? Então treinamento cerebral é isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo de treinamento cerebral para quem tá aí num casamento meia boca, para quem tá num casamento e se bater 30 pessoas, eu vou fazer esse exercício que o Eugênio falou aí, tá? Que é mostrar para você que o seu cérebro tá travado. Eu vou te mostrar, eu vou te provar, tá? Eu vou fazer você ficar em pé e eu vou te provar que o seu cérebro está travado, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai entender a importância do treinamento cerebral. Você vai entender na prática, porque você vai ver, eu vou te provar de uma maneira palpável que o seu cérebro está travado. Só que eu preciso que vocês mandem para pelo menos umas 10 pessoas cada um, para a galera vir, ficar um pouquinho, e aí chegou nos 30, aí a gente faz o exercício. Tá bom? Para mostrar esse treinamento, para mostrar essa trava que existe em cada cérebro, cada um de vocês. Tá todo mundo travado. A gente não acredita no potencial que a gente tem. Por isso que a Bíblia fala se a sua fé, ou seja, se o seu acreditar for do tamanho de um grão de mostarda, você move montanhas. É isso, porque é o acreditar que faz a diferença. Você primeiro precisa acreditar. E a autoestima é isso, eu preciso acreditar em mim. A autoestima é o que eu acho de mim. Está relacionado ao tanto que eu acredito em mim. Imagina se você vai montar uma empresa se você não acredita em você. Imagina se você vai ser profissional em uma área se você não acredita em você. Imagina se você vai ser sei lá, o que for, se você não acredita em você. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Imagina você entrar assim, tipo, ai meu Deus, eu não acredito, será que vai dar certo? Eu vou tentar. O cérebro não sabe o que é tentar. O cérebro não sabe. Eu faço isso no Power, por exemplo. Né? Pega essa caneta. Aí a pessoa pega a caneta. Tenta pegar essa caneta. A pessoa tenta pegar. Olha pra mim. Tenta. Aí ela pega. Sabe por quê? Porque o cérebro não sabe o que é tentar. Tentar é muito louco. Tentar não existe. A gente precisa decidir o que a gente quer. E aí vem a maior força do universo, que é a força de vontade. Segundo Albert Einstein, uma das mentes mais brilhantes que existem, a maior força do universo é a força de vontade. Então a força de vontade é eu decido que eu vou mudar isso na minha vida, eu decido que eu vou melhorar meu relacionamento, eu decido, o relacionamento tem que você não está sozinho, então relacionamento, eu prefiro que você coloque-se
afoga. Por quê? Porque tem gente que vai, não, é culpa dele. Não, não. Bote a sua responsabilidade, vista a sua responsabilidade, né, e decida a mudança, mas entenda também que não depende 100% de você. Então esse é o ponto. Ah, mas eu decido que eu vou fazer minha empresa faturar o dobro. Eu decido que eu vou ganhar mais. Eu decido. Isso é uma questão de decisão. É uma questão de decisão, vai por mim, que na hora que você decidir, lembra do que eu falei do zoológico? Saiu um leão lá, ou o leão imaginário, fictício, ou o leão real, ou você pensou que é um leão e tava sozinho, e aí quando você decidiu que você vai sair daquilo ali voando, seu cérebro manda todo, você fica pálido, você sente frio na barriga, ou seja, seu sangue desce tudo para as pernas, é isso, você treme as pernas, é tremer para correr, não é tremer para você cair, não, é tremer para correr, entendeu? Então, o que é isso? Você vai voar até a saída, porque você determinou aquilo, cara, eu vou sair daqui. Você só olha para aquilo, você elimina o resto. O nome disso é foco, tá? É priorizar algo e eliminar a distração. Então eu foco na saída do negócio, tem um leão ali, eu vou sair do zoológico agora. Você corre 200 km por hora, você corre igual um carro. Ei, meu amigo Edson, beleza? E você corre igual um furacão. Tanto que quando uma pessoa bate um recorde mundial, olha o Guinness. Quando uma pessoa bate um recorde, cara, vem uma galera depois batendo o recorde, passando aquele recorde. Por quê? Porque ninguém acreditava que podia. Ah, não, o homem não pode pular tão alto, não pode pular tão longe, não pode correr tanto, não pode aguentar tanto tempo. E aí as pessoas, quando um vai lá desinformado lá e parte pra cima e faz, aí pronto, já era. Então esse é o grande ponto. E eu decido totalmente e manifesto, exatamente, se manifesta. Porque quando você decide, na verdade, Melina, você decidiu, o seu corpo se manifesta. Se você parar para analisar um padrão comportamental de uma pessoa de alta performance, uma pessoa de sucesso, e eu não tô falando de dinheiro só não, tô falando em tudo, um cara que tá crescendo financeiramente, que tem um relacionamento muito bacana, um cara que tá, se você olhar para esse cara, o padrão comportamental, a maneira que ele fala, que ele olha, que ele pega na mão do outro, que ele abraça as pessoas, que ele fala dos projetos dele, você vai ver vigor, você vai ver energia, esse cara vibra numa vibração alta. Aí você pega uma pessoa que se sente fracassada, que se acha vítima da sociedade, que acha que tudo dá errado pra ela. Sabe o que acontece com essa outra pessoa? Essa pessoa simplesmente ela tem uma energia baixa. E ela mostra isso no comportamento. Ela anda cabisbaixa, ela anda encolhida. Os braços dela é arqueado. Entende? Padrão comportamental. Então o padrão ele é visto a partir do momento que você olha para uma pessoa. Então é isso. E muda o quê? É porque você acha que Deus gosta mais de um e menos de outros? Não. Não, são crenças limitantes, são pessoas que ficam travando ela, são energia, a energia psicônica, ou seja, o nosso cérebro, né, se a gente parar para analisar, existem energias, né, dentro da energia psicônica, que é dentro dos nossos neurônios. Então aquela energia, ela está guardando lembranças, então tem redes neurais, ou seja, lembranças que você tem. E você tem lembranças traumáticas da sua infância. E a gente tem que aprender a eliminar essas lembranças traumáticas. Né? Por quê? Porque sentimentos nocivos é uma das maiores prisões que existe. O que é sentimento nocivo? Raiva, ódio, rancor, mágoa. Ou seja, é eu ter sentimentos nocivos. A gente está quase batendo. Se a gente bater, a gente vai fazer o exercício de desbloqueio mental aqui. Né? Eu vou te mostrar como você está bloqueado e como você precisa treinar o seu cérebro. A importância de treinar o cérebro para que você consiga ter melhores resultados, para que você consiga, mas primeiro você precisa olhar com amor para o que eu estou falando, você precisa vir comigo, você precisa me acompanhar em analogia, porque quando eu mudo minha percepção de algo, eu mudo automaticamente meu comportamento e eu tenho novos resultados. É basicamente assim que funciona. Então, esse é o grande ponto, o fervor que vem de dentro, é o acreditar. Então, quando você começa a acreditar em você, acreditar no seu potencial, autoconhecimento, ou autoestima, você começa a aumentar seu nível de autoestima, bum, você começa a ficar energizado. Você começa a baixar seu nível de autoestima, que a gente trabalhou lá, inteligência emocional, lá com os mentorandos, que é a parte de gerenciamento de emoções. Então, quando você começa a trabalhar diminuindo, expande conhecimento, a mente expande com conhecimento, exatamente, como diz Albert Einstein, quando a mente expande ela nunca mais volta para o tamanho natural. E esse é o ponto. Quando você começa a trabalhar essa... Vou dar um exemplo para você, Vamos supor que seu relacionamento tá uma merda. Vamos supor que você tá lá desencantado, sem tesão pelo seu parceiro. Ah, Júnior, mas é porque já são X anos de casado. Conversa fiada, conversa. Porque tem gente que tem esse tempo de casado e tá vivendo bem. E tem tesão ainda do mesmo jeito. Então é conversa sua. Você precisa começar a parar dessas historinhas, desses mimimizinhos. E esse é o ponto.
tá? É começar a se permitir ao novo, se permitir a aprender o que não sabe para conquistar o que não tem. Então olha só a dica. Eu tô vivendo um relacionamento que não tá legal, meu relacionamento não tá bacana e eu não tô mais tão apaixonado, ou o outro não tá. A gente sempre bota a culpa no outro, né? Então o outro não tá, tem gente que bota sempre a culpa no outro, o outro não tá. E aí vem o grande ponto. Eu falo sobre isso algumas vezes e as pessoas depois me agradecem porque colocam em prática, os poucos que colocam em prática, e aí tem resultados positivos. E esse é o grande ponto. Você sabe por quê? Porque você hoje está desapaixonado por essa pessoa, que você não ama mais essa pessoa direito, porque o relacionamento está frio, está não sei o quê. Porque você treinou o seu cérebro para isso. Exatamente, você treinou o seu cérebro para estar vivendo assim. Olha que louco isso, tá? Então, como é que você se apaixonou pelaquela pessoa? Você se apaixonou porque você treinou o cérebro para se apaixonar. Você não nasceu apaixonada pelo seu marido ou pelo seu irmão. Você não nasceu. Você se apaixonou, e Flavinha, tudo bem? Você se apaixonou pelo seu marido, né? Ou pelo seu ex-marido, vamos supor que você já abandonou o barco. Se você se apaixonou por essa pessoa em vida, vivendo, você conheceu na adolescência ou na fase adulta e se apaixonou. Treinamento cerebral. Então, se você parar para analisar, o nosso cérebro ele é treinável. A reprogramação cerebral, a reprogramação mental é isso. É programar e reprogramar. A gente está programando e reprogramando o tempo inteiro. Só que a gente às vezes não reprograma porque a gente não sabe fazer. Porque senão a gente faria. É aquela coisa de buscar saber o que você sabe, buscar conhecimento mais do que o ouro e a prata. Ou seja, buscar aprender, né? Você busca aprender algo novo e aí você tem novos resultados. É basicamente isso. Porque não dá para ter coisas novas se você não sabe. Então, assim, você não tem ou não faz o que não sabe. Se soubesse, faria. Esse é o ponto. Então, imagine que seu relacionamento está frio. E eu quero só fazer você entender o seguinte. Você treinou o seu cérebro para se apaixonar pelaquela pessoa. Do mesmo jeito que hoje seu relacionamento está frio, tanto com você ou por ele, vocês estão treinando o cérebro de vocês para isso. Ou seja, desapaixonar. Tá, Júnior, explica melhor isso. Vamos lá. Quando você via essa pessoa antes, quando você conheceu essa pessoa, você olhava, olha só, visual, auditivo e sinestésico. Eu olhava para a pessoa e dava um sorriso. O que é que eu estou falando pro meu cérebro inconsciente, que é cego, surdo e mudo? Aquela pessoa ali é legal. Aí o seu cérebro começa a neuroassociar aquela pessoa a uma sensação boa, que é a sensação do sorriso. Então eu olho para a pessoa e dava um sorriso. Eu botava a melhor roupa que eu tinha para encontrar com aquela pessoa. Eu passava o meu melhor perfume. Quando eu via aquela pessoa, eu dava um sorriso e eu tô sentindo aquele aroma daquele perfume importado maravilhoso que eu tenho. E aí, o auditivo, porque é a voz da pessoa, o visual e o olfato, né? Então, assim, você estava sentindo também aquela coisa. Seu cérebro começou a neuroassociar aquela pessoa a coisas boas. Aí vocês saíam para tomar um vinhozinho, para tomar uma cervejinha, só falava de coisas boas, falava do futuro, falava dos sonhos, né, que cada um tinha, e aquela coisa maravilhosa, linda. E aí o seu cérebro neuroassociava aquela pessoa a prazer. Uma cervejinha gelada, um vinhozinho para quem gosta de vinho, cervejinha para quem gosta de cervejinha, um ambiente gostoso, ouvindo uma boa música, beijando na boca de língua. A pessoa beijava de língua, Brasil, de língua. Língua, parecia um negócio que tava pegando no fundo do pote de azeitona, pegando uma azeitona. Uma loucura, né? A gente às vezes tinha que ponderar porque tava em lugar. E era aquela loucura. Pegava na bunda da pessoa, era um negócio maravilhoso. Quando a pessoa ia no banheiro, olhava pra pessoa, pro desenho do corpo. Olha isso, gente. Isso tudo é meu ou um marimbondo me mordeu, né? Olha que louco. Então, a pessoa já pensava assim, gente, olha pra isso. Ficava babando no outro. Olhava com um sorriso. Ficava delirando, aquela loucura, né? Aquele negócio maravilhoso. E quem disse que esse negócio maravilhoso tem que acabar? E quem disse que o beijo de língua e o pegar na bunda tem que acabar depois de um tempo? Quem falou isso? Quem mentiu pra você isso? Quem mentiu pra você foi um bolo de gente que tá vivendo mal, não foi? Foi, eu sabia. Quem mentiu pra você foi um bolo de gente que entrou no viés dos casados. É o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, né? Aí chega no churrasco, você é casado, para com isso, você é casada. Vem pra cá, o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, né? De língua, beijando de língua, você tem 10 anos de casado, quem beijando de língua. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou fazendo de treinamento cerebral? Isso é treinamento cerebral, entende? Então, olha o ponto, olha o ponto.
Você, exatamente, ficava bobo. A gente falou, eu nem sei beijar de língua mais. Pois é. Por quê? Porque é treinamento cerebral. Treinamento cerebral. Só que é igual andar de bicicleta, viu, amiga? Treinou aí, rapidinho você pega o jeito de novo. Só que tem que se permitir ao novo. É isso que eu tô querendo dizer. É treinamento cerebral. O seu corpo tá pronto para se apaixonar por quem você quiser. O seu corpo, porque eu digo o seguinte, não é, o cérebro é o primeiro, mas ele manda pro corpo inteiro. Do mesmo jeito que você quer fugir e você pega todo o seu sangue e joga pras pernas e as pernas tremem pra você fugir, a mesma coisa quando você se apaixona. O corpo todo se apaixona. O seu corpo, ele tá pronto, tá? Para fazer coisas incríveis, inclusive para te tirar de uma doença, inclusive para fazer se você cortar o braço, para seu braço voltar ao normal. O seu corpo tá pronto para trabalhar. O poder do subconsciente fala um pouco sobre isso, né? Eu tô trazendo mais profundamente aí. E aí, se você pensar, Júnior, mas me curar, para fazer tudo por mim Porque em Lucas 17, 21 fala exatamente isso. O reino de Deus está dentro de vós. O universo, em algumas traduções, está dentro de vós. Ou seja, tudo que você precisa está dentro de você. Esse é o grande ponto. Então, independente se você mora na favela ou independente se você mora no melhor bairro da cidade, independente de qualquer coisa, você simplesmente, olha só que interessante, você simplesmente tem tudo que você precisa dentro de você. Tudo, 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 tudo. E aí é o grande ponto. Vamos voltar para o relacionamento. O que eu comecei a entender? Batemos 30, é isso aí. O que eu comecei a entender? Eu olhava para a pessoa antes, dava um sorriso, né? Uma coisa maravilhosa, dava um sorriso, botava aquele melhor perfume, a melhor roupa, mexia no cabelo, né? E aí o cara lá lavava o carro, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Simplesmente essa pessoa entrou no viés, casou, e aí pega o viés e olha, se vocês estiverem me entendendo, estiver gostando do conteúdo, vai dando like, porque eu vou sentindo que o termômetro tá bom, tá bom? E aí olha só que louco, e aí você vai e treinamento cerebral, você treinou, aí você se apaixonou, aí já era. Aí sabe o que acontece? Com o treinamento cerebral, aí você se apaixonou, aí seu corpo todo, na hora que você ouve a voz da pessoa, só precisa ouvir a voz da pessoa, você já sente aquele arrepio, aquela loucura, né? A pessoa chegou, né? A pessoa chegou, você tá ali no churrasco de seus pais, a pessoa chegou, misericórdia, é loucura, é loucura. É assim, printa aí, meu povo, printa aí, bota no stories, Eugêniozão, printa aí, viu? Pra depois a gente poder, deixa eu pegar um bocado porque eu vou ficar gesticulando aqui enquanto vocês printam, depois você me manda o print, Eugêniozão. Então olha só que interessante. Na hora que subir os coraçãozinhos, você printa, pra mim poder botar no meu story lá, pra dizer assim, o povo tava gostando, tinha coraçãozinho, entendeu? É toda uma... Então olha só que interessante. Você, cara, apaixonado. Você ouviu a voz daquela pessoa, seu cérebro já neuroassocia, é a pessoa. Paixão. Coisa maravilhosa. Bom demais, né? Bom demais. E aí vem o grande ponto, aí vem o ponto central da coisa. Você entrou no viés, começou a ouvir aquele povo fracassado, que vive mal. Isso é coisa de casado. Não faz isso não. Olha que louco, não faz isso não que é coisa de casado. Ficar beijando de língua, coisa feia. Pegando na bunda, você já casou, para com isso. E aí começa a falar de problema. Aí começa a sair até para jantar às vezes, mas só para falar de problema. Seu cérebro começa agora a neuroassociar aquela pessoa a problema. Só vai para falar das contas, para falar dos boletos, só vai para falar de problema, só sai com o menino. Outra coisa, beijo de língua? Não, selinho. Aí agora já cravou-se a bandeira do selinho, agora é selinho. Aí começa selinho e aí vem o pior, aí vem para acabar tudo. Dormir brigado. Pronto. Aí discutiu na noite, cada um vira para um lado e vai dormir. Tem gente que vai até para quarto separado. Nossa, o nome disso aí é suicídio total emocional. Suicídio total, porque é treinamento cerebral. Então o que você está fazendo? Você está simplesmente treinando o seu cérebro, você está mostrando para o seu cérebro inconsciente, que é 95% dele, 95% o inconsciente. Ele é cego, surdo e mudo. Ele só sente a vibração, né, do visual, auditivo ou sinestésico. Então, se eu não beijo só de selinho, se eu só encosto para falar de problema, se eu já não boto mais a melhor roupa e nem o melhor perfume para ver aquela pessoa, se eu já não saio sem menino mais, é só menino. E aí o que acontece? Dormo brigado, selinho. Já era, papai, já era. Seu cérebro está entendendo o seu recado. Quem manda é você. Você consciente. Você que lá no Jardim do Éden, né, Deus pegou e implementou a consciência. O que é consciência? Traz livre-arbítrio. A consciência é o poder de pensar no amanhã, o poder de pensar no ontem, o poder de pensar no agora, o poder de ter autoconhecimento, o poder de se conhecer. Né? Esse poder foi dado por Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. E a gente tem esse poder hoje. E esse é o grande ponto. Esse é o ponto central que eu quero chegar com você. E aí você provocou esta merda. E aí você agora tá aí. O que você pode fazer para voltar? Pega essa pessoa, traz para assistir essa live, vai ficar salva por algumas horas, bota para assistir essa live.
E aí a pessoa vai abrir um pouquinho a mente, vai entender um pouco mais. E aí você ou procura ajuda, ou então você já vai pra cima. Ou seja, já começa a beijar de língua hoje, aproveita que é sexta-feira, cervejinha, beijo de língua. Amor, botar menino pra casa dos outros, ou então bota pra dormir mais cedo, hoje é dia de beijo de língua, pegar na bunda e tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Ponto, ponto. Entendeu? Ponto. Simplesmente vai chegar o momento agora que você vai começar a mostrar pro seu cérebro inconsciente. Você vai começar a mostrar pro cérebro inconsciente, você vai começar a treinar seu cérebro, eu prefiro falar de treinamento, neurociência, treinamento cerebral. Você vai treinar seu cérebro a partir desse momento pra quê? Pra que você vai treinar seu cérebro? Pra se apaixonar de novo por essa pessoa, é neuroassociação. Aí o seu cérebro vai voltar a olhar pra essa pessoa e sentir aquele tesão todo, e sentir aquela coisa maravilhosa toda, entendeu? Marialva, traz essa cervejinha que tá aí pra mim em cima. E esse é o ponto. Eu vou até falar da cervejinha, eu botei uma cerveja pra cima e eu vou até tomar essa de Itacuja agora, que deve estar quase empedrando, entendeu? É isso. Esse é o ponto, entendeu, Kézio? Então esse é o ponto. Agora é começar a entender. E aí eu vou falar um negócio, um detalhe, uma outra chave aqui que vai virar, vai mudar o jogo pra você. Isso não vale só para o casamento, não. Isso não vale só para relacionamento, não. Isso vale para tudo na vida. Exatamente, isso vale para tudo na vida. O treinamento cerebral não é só para isso, não. É para tudo. Aquele cara que eu falei lá, o nadador, o cara que não sabe nadar é o nadador profissional. A diferença dos dois é treinamento, é treinamento. Então o treinamento ele vai valer para a sua profissão. O treinamento ele vai valer. Eu estou falando isso com os mentorandos lá. Tudo que a gente está usando lá na mentoria é pra tudo, é pra vida. Às vezes o alvo que você botou, rumo ao alvo, o alvo que você botou lá, a gente vai fazer um passo a passo pra esse alvo. Porém, é pra tudo, vai servir pra tudo, vai funcionar pra tudo. Entendeu o ponto? Então esse é o ponto central da coisa. E é daí que a gente começa a entender. E aí você começa a dominar o seu cérebro. E aí você começa a tomar as rédeas da sua vida. Olha que louco. Tomar as rédeas da sua vida. Aí você para de ouvir os outros, porque ouvir os outros não é autoestima. A autoestima é o que você acha de você, é o que você acredita em você. Ouvir os outros, eu até inventei uma palavra, é outroestima. Outroestima é quando você vive ouvindo o outro. Só que, cara, se você for ficar ouvindo outras pessoas, você não vai ser você nunca. Esse é o ponto. E você só vai ter sucesso, só vai ter power, poder pessoal, só vai bombar se você for você mesmo, se você se encontrar aí dentro de você. Essa é a melhor, 100% estourado. Muito bom, obrigado. Então esse é o ponto, esse é o ponto. Treinamento cerebral, aí você pode mudar tudo. Ontem eu comecei a mentoria falando o seguinte, fazer o que tem que ser feito. Então a gente vai definir o que a gente precisa fazer, a gente vai se comprometer com isso e vai fazer o que tem que ser feito. Como é que eu faço para ser bom em alguma coisa? Fazendo. Fazendo, começando torto, feio e fazendo. Você pega pra mim, Marielva? Fazendo como? Feio, torto, fazendo do jeito que você sabe fazer. Tem algum filme que você indica pra dominar o cérebro? Dominação. Opa, veio aberto, foi, rapaz, veio até aberto, gente. Vocês estão entendendo? Isso aqui é uma mãe, viu? Você vai ficar de férias na casa da mãe, aí o que que dá? Cervejinha aberta ainda. Rapaz, aí é sucesso total, viu? Agora sim. Bom, tem álcool em gel para não pegar na cerveja e depois botar na boca, mas eu vou botar só o negócio. Quando ouvimos demais, deixamos os nós. Exatamente, exatamente. É importante você para analisar que Jesus saía o tempo inteiro, né? Biblicamente, ele saiu o tempo inteiro de perto de todo mundo, e é justamente para isso. Ele procurava o silêncio, ele procurava meditar, entrar, né, nessa comunhão com si. E essa conexão com você é a conexão com Deus, sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. Lembra que eu falei? Eu falei Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de você. Então quando você entra em você, quando você faz uma meditação, você se desliga de pensamentos, né, aquela síndrome do pensamento acelerado, que é algo que está cada dia mais comum, infelizmente, na sociedade. Quando você se livra desses pensamentos acelerados, você simplesmente começa a ter a conexão com o todo, com o universo. Então esse é o grande ponto. E aí o que acontece? Jesus saía de perto de todo mundo. E por que ele saía? Porque ele queria o silêncio. Porque, anota essa chave, quando você busca o silêncio, quando você busca ficar em silêncio, quando você busca o silêncio, você consegue ouvir o som da própria voz. Olha que interessante. Quando você busca o silêncio, quando você fica em silêncio, você se afasta do todo e busca o silêncio, você ouve, você consegue ouvir o som da própria voz. A sua voz. O que faz sentido para você? Aí você começa a entender aí o que faz sentido para você, aonde que você está errando. Aí você pega um conteúdo desse, que eu mexi com sua cabecinha aí para quem está desde o início então, e aí você começa a entender que é treinamento cerebral. Aí você começa a entender que, cara, então peraí, eu só não estou conquistando coisas porque eu não sei. Se eu soubesse, eu conquistaria. Olha que louco.
Eu não estou conquistando coisas porque eu não sei. Se eu soubesse, eu conquistaria. Olha que louco isso. Aí é o grande ponto. Aí você começou agora a se desafiar para conquistar outras coisas. E aí você vai começar a buscar caminhos para isso. Vai buscar, como a Bíblia diz, conselheiros fiéis. Louco isso, né? Buscar conselheiros fiéis. E agora foi que fiz nessa quarentena, todo mundo doente. Exatamente, mas silenciei as vozes e ouvi o meu coração. Muito bom. E é isso. Esse é o grande ponto. É se afastar do todo, ficar no seu silêncio e ouvir o som da sua própria voz, entrar em conexão com você. E na hora que você entrar nessa conexão com você, você simplesmente consegue a conexão com o divino, sabe? E esse é o ponto central. E como eu falei pra vocês, se passasse de 30 pessoas, a gente tá chegando em 40, eu iria fazer essa dinâmica, né? Uma dinâmica rápida para que você consiga entender e visualizar o que eu tô falando e sentir o que eu tô falando. O seu cérebro, ele é travadinho, ele é bloqueadinho. Por que seu cérebro é travado e bloqueado? E tá boa a bicha, viu? E é bom que eu tomo uma, duas e acabou, porque eu não bebo praticamente. Olha só que louco. Bora pra dinâmica, é isso aí. A Enzo tá cobrando a dinâmica, muito bom. Olha só que louco. O seu cérebro, ele tá meio travado. Por que seu cérebro tá meio travado? Porque quando você era criança, você acreditava nas coisas e você partia pra cima e fazia. Ninguém te segurava. Você partia. Isso aí, grande Vanessa. Você partia. E aí depois você foi crescendo e as pessoas diziam pra você, tá doido, menino? Sossega, menino. Ah, é sonhador demais, né? Quem aí ouviu que é sonhador demais? Quem ouviu aí, volta pra vida real, né? Então assim, não sonha tão alto. Ah, isso é um sonhador, isso é um bobo. Então olha o grande ponto. A Olivia me mentorando também aí, a Vanessa, a Olivia, a galera dos Invencíveis aí do Rumo ao Alvo, tá todo mundo aí. São os Invencíveis, a galera da mentoria. Entendi, Flavinha. Vou pensar em alguma coisa pra você. O Poço, por exemplo, é um livro, é um vídeo, é um filme que eu assisto muito pouco filme, então por isso que pra indicar eu tenho dificuldade. Mas o Poço é um filme que vai realmente te mostrar um pouco da hierarquia e da ignorância, porque a ignorância e a vaidade é o que acaba com o mundo, né? Então a ignorância e o olhar pra si, né, a vaidade de se olhar pra si, são coisas que estão destruindo a humanidade, né? Se for parar pra analisar desde eu ia contar outras histórias aqui, mas aí vai. Eu vou partir agora para o exercício. Olha só que interessante. É o seguinte, a gente vai fazer agora uma dinâmica bem legal que eu fiz lá com os mentorandos e foi o Eugênio aí que pediu. E é muito legal isso. Porque quando você descobre isso, quando você começa a ter essa percepção, né? Minha filha me indicou para assistir o Poço, olha que legal. Quando você começa a ter essa percepção, né, de que o seu cérebro ele tem travas. E por que as travas? Porque eu fui contaminado com isso no passado, né? Eu tive uma infância. Pensa comigo aqui, que a sua infância, você ouviu músicas como Boi da Cara Preta, pega essa criança que tem medo de careta. Boi, boi, boi. Boi da Cara Preta, pega essa criança que tem medo de... O que é isso? Medo. Vai dormir quieto. Então, assim, o boi da cara preta vai pegar a criança que tem medo de careta. Quem conhece essa música? Sabe o que é isso? Isso nada mais é do que implementação do medo no cérebro humano, daquele humaninho pequenininho que é você. Então, a papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar, você tá sozinho, vai dormir, a cuca vai pegar. Olha que louco. Então, é de extrema importância você entender isso, para você entender o seguinte. Isso, gente, indica filme aí, porque eu sou fraco pra filme. Eu assisti esse O Poço porque vi a sinapse bem legal e eu fui pra cima. Olha que louco, olha isso. Então, agora foca aqui, volta aqui. O seu cérebro ele é meio travado por isso, porque você passou a não acreditar tanto em você. Você começou a ter autoestima alto, que é o que os outros falam, normalmente os pais substitutos, e aí você pegou o você mesmo, ou seja, a autoestima é você, o que você acha de você, e começou a não acreditar tanto. Porque, sossega, menino, nossa, você é muito sonhador e tal. Sossega, menina, é muito sonhadora. Então você começou a... Olha só que louco. E agora o que é que você precisa? Treinar seu cérebro. Agora o que você precisa é de treinamento cerebral. O que você precisa agora é começar a treinar o seu cérebro, é reprogramar seu cérebro para que você possa aumentar seu nível de poder pessoal, ou seja, para que você possa aumentar seu nível de autoestima. Você possa começar a buscar a autoestima. Então vamos lá, que vai acabar o tempo, tá? Olha só que louco. Eu quero que você fique em pé agora. Fique em pé, rapidez, porque tá avisando aqui que vai acabar o tempo. Eu comecei demais. Vamos lá. Fique em pé, tenta deixar o telefone em algum lugar. Vamos lá, 10 segundos pra você ficar em pé, de frente pro seu telefone, para você ver o que eu tô falando, ou meio de lado, não importa.
Fica de pé, todo mundo. Bota as pernas paralelas, as pernas centradas paralelas, tá? E aí o que você vai fazer agora é fazer o seguinte, você vai apontar o dedo pra frente. Vai apontar o dedo pra frente, aponta o dedo pra frente, e aí você vai mexer só o tronco agora. E vai girar apontando o dedo, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar e aponta. Aponta. Gira o máximo que você puder, o máximo. Gira o máximo. Girou? Volta. Agora volta. Volta. Isso. Agora repete comigo. Eu posso mais. Repete. Escreve rapidinho aí que tá acabando meu tempo. Eu posso mais. Repete comigo. Fala verbalmente. Eu posso mais. Eu posso muito mais. Fala. Eu posso mais. E acredite que você pode mais. Aí agora eu quero que você fala. Repete. Eu posso mais. Eu posso muito mais. Agora aponta o dedo pra frente. Aponta o dedo pra frente. Vai que meu tempo tá acabando. Aponta o dedo pra frente. E agora eu quero que você gire. Eu quero que você gire de novo, de novo. Agora eu quero que você vá mais, 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 muito mais. E quem foi muito mais, fala eu. Fala eu, fala eu. Quem foi muito mais, fala eu. Eu sei que todo mundo foi muito mais. Eu sei. Por quê? Porque o cérebro é travado. A gente tem que destravar isso. Quem foi muito mais, fala eu. Fala eu, que eu tenho 10 segundos. Um beijo, gente. Vai acabar meu tempo. Tchau. Acabou.